Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Segunda seção. Título: A Linguagem do Mistério e suas chaves. Descobertas recentes, feitas por matemáticos e cabalistas eminentes, provam sem haver lugar para dúvidas que todas as teologias da primeira até a última provieram não só de uma fonte comum de crenças abstratas, mas de uma linguagem esotérica universal ou linguagem do mistério. Estando aqueles sábios de posse da chave da antiga língua universal, usaram-na com êxito, ainda que só uma vez, para abrir a porta hermética fechada, que conduz ao vestíbulo dos mistérios. O grande sistema arcaico, conhecido desde os tempos pré-históricos como a ciência sagrada da sabedoria, sistema que consiste em todas as religiões, assim antigas como modernas, onde os seus traços podem ser acompanhados, possuía e ainda possui a linguagem universal. Entrevista pelo maçom Hagon, a linguagem dos hierofantes, que compreende 7 dialetos, por assim dizer, cada um dos quais trata de um dos 7 mistérios da natureza, aqui é especialmente apropriado. Cada dialeto tinha o simbolismo peculiar. Podia-se deste modo decifrar a natureza de sua plenitude ou de um de seus aspectos particulares. A prova está em que, até o presente, os orientalistas em geral e os indianistas e egiptólogos em especial experimentam grande dificuldade para interpretar os escritos alegóricos dos ários e os anais hieráticos do Egito. Assim, acontece porque eles se obstinam em não admitir que todos os anais antigos foram escritos em uma linguagem que era universal e conhecida igualmente por todas as nações nos dias da antiguidade, mas que hoje só é inteligível para uma pequena minoria. Assim como os números arábicos que todos os homens entendem, seja qual for a sua nacionalidade, ou assim como a palavra inglesa and, que se transmutada em et para os franceses, und para os alemães e y para os espanhóis, e assim por diante, mas que pode ser expressa em todas as nações civilizadas pelo signo, denominado pelo nome de ampersand, aquele E simbólico. Da mesma forma, todas as palavras da língua do mistério possuíam igual significação para todo o mundo. Alguns homens notáveis tentaram revigorar uma língua desse gênero universal e filosófica. Delgarme, Wilkins, Leibniz, mas de Maimonides, em sua paragrafia, foi o único que conseguiu demonstrar a possibilidade disso. O método de Valentim, chamado Cabala grega, baseado na combinação de caracteres gregos, pode servir de modelo. Os diversos aspectos da língua do mistério conduziram à adoção de uma grande variedade de ritos e dogmas na parte exotérica do ritualismo das igrejas. A esses aspectos remonta a origem da maior parte dos dogmas da igreja cristã, como, por exemplo, os 7 sacramentos, a Trindade, a ressurreição e os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. Entretanto,
havendo estado as 7 chaves da língua do mistério, sempre sob a custódia dos mais altos hierofantes iniciados da antiguidade, só o uso parcial de algumas delas passou às mãos da nova seita de nazarenos, por traição de alguns dos primeiros padres da Igreja, ex-iniciados dos templos. Alguns dos primeiros papas foram iniciados, mas os últimos fragmentos do seu saber caíram em poder dos jesuítas, que os transformaram em um sistema de feitiçaria. Afirma-se que a Índia, não só a dos limites atuais, mas compreendendo suas antigas fronteiras, é o único país do mundo que ainda conta entre seus filhos adeptos que possuem o conhecimento de todos os 7 subsistemas e a chave do sistema completo. Desde a queda de Mênfis, o Egito começou a perder as suas chaves, uma após a outra, e a Caldeia não possuía mais de 3 na época de Berose. Quanto aos hebreus, não demonstram em todos os seus escritos senão um conhecimento completo dos sistemas astronômico, geométrico e numérico, que utilizavam para simbolizar as funções humanas e especialmente as fisiológicas. Nunca possuíram as chaves superiores. Gaston Maspero, o grande egiptólogo francês, sucessor de Mariette, escreve: segue o trecho. Sempre que ouço falar da religião do Egito, sinto-me tentado a perguntar a que religião egípcia se referem. É a religião da 4ª dinastia ou a do período Ptolomeu? A religião do povo ou a dos sábios? Aquela que se ensinava nas escolas de Heliópolis ou aquela outra que estava nas mentes e concepções da classe sacerdotal de Tebas? Porque entre a primeira tumba de Mênfis, que leva a inscrição de um rei da 3ª dinastia, e as últimas pedras gravadas em Esnesh, sob Felipe César, o árabe, há um intervalo de 5.000 anos, pelo menos. Deixando de lado a invasão dos pastores, a dominação etíope e a dos assírios, a conquista persa, a colonização dos gregos e as 1000 revoluções de sua vida política, o Egito passou durante aqueles 5.000 anos por muitas vicissitudes morais e intelectuais. O capítulo 17 do Livro dos Mortos, que parece conter a descrição do sistema do mundo, tal como se entendia em Heliópolis na época das primeiras dinastias, só veio ao nosso conhecimento por intermédio de algumas raras cópias da 11ª e 12ª dinastias. Cada um dos versículos que compõem já era interpretado de 3 ou 4 maneiras diferentes, tão diferentes que, segundo esta ou aquela escola, o demiurgo se convertia ora no fogo solar, Ra-Shu, ora na água primordial. 15 séculos mais tarde, o número das interpretações havia aumentado consideravelmente. O tempo em seu transcurso havia modificado as ideias sobre o universo e as forças que o regem. Durante os curtos 18 séculos de existência do cristianismo, a maioria de seus dogmas foram elaborados, desenvolvidos e transformados quantas vezes, pois não teriam os sacerdotes egípcios alterado os seus dogmas no decorrer daqueles 50 séculos que separaram Teodósio dos reis construtores das pirâmides? Fim do trecho. Observação número 1.
Trecho retirado do Guia do Museu de Boulac, páginas 148 e 149. Continuação da narrativa. Temos para nós que o ilustre egiptólogo aqui foi demasiado longe. É possível que os dogmas exotéricos tenham sido muitas vezes alterados, mas nunca os esotéricos. Não levou em conta a imutabilidade sagrada das verdades primitivas, reveladas somente durante os mistérios da iniciação. Os sacerdotes egípcios haviam esquecido muita coisa, mas nada alteraram. A perda de parte dos ensinamentos primitivos foi motivada pela morte súbita dos grandes hierofantes que faleceram sem que tivessem tempo de revelar tudo aos seus sucessores, e sobretudo por falta de herdeiros dignos de conhecimento. Todavia, em seus rituais e dogmas, conservaram os principais ensinamentos da doutrina secreta. É assim que nós deparamos, no capítulo do Livro dos Mortos, a que se refere Maspero. Item número 1. Osíris, dizendo que é Tum, a força criadora da natureza que dá forma a todos os seres, espíritos e homens, gerado por si mesmo e por si mesmo existente, saído de Num, o rio celeste chamado Pai-Mãe dos deuses, a divindade primordial, que é o caos, ou o abismo impregnado pelo espírito invisível. Item número 2. Osíris encontrando Shu, a força solar, na escada da cidade dos 8, os 2 quadrados do bem e do mal, e aniquilando os princípios maus de Num, o caos, os filhos da rebelião. Item número 3. Osíris, como o fogo e a água, isto é, Num, o pai primordial, criando os deuses de seus próprios membros, 14 deuses, 2 vezes 7, 7 de luz e 7 de trevas. Os 7 espíritos da presença dos cristãos e os 7 espíritos maus. Item número 4. Osíris, como a lei da existência e do ser, o Benu, ou Fênix, a ave da ressurreição na eternidade, onde a noite sucede o dia, e o dia à noite. Alusão aos ciclos periódicos da ressurreição cósmica e de reencarnação humana, pois que outra significação poderia ter? O viajante que atravessa milhões de anos é o nome de o grande verde, água primordial ou caos. É o nome de outro, produzindo milhões de anos em sucessão, e o outro absorvendo-os para fazê-los reaparecer. Item número 5. Ele, o viajante, fala dos 7 seres de luz que seguem o seu senhor Osíris, que confere a justiça em Ament. Está hoje demonstrado que tudo isso foi a fonte e a origem dos dogmas cristãos. O que os judeus receberam do Egito por intermédio de Moisés e de outros iniciados ficou bastante confuso e desfigurado em épocas posteriores, mas o que a Igreja tomou a ambos é interpretado de maneira ainda pior. O seu sistema, no entanto, provou-se atualmente que é idêntico nesta parte especial da simbologia, principalmente a chave dos mistérios da astronomia relacionados com as da geração e da concepção,
aquelas ideias das antigas religiões, cuja teologia desenvolveu o elemento fálico. O sistema judeu de medidas sagradas, aplicado aos símbolos religiosos, é o mesmo da Grécia, da Caldeia e do Egito, no que se refere às combinações geométricas e numéricas, porquanto foi adotado pelos israelitas durante os séculos de escravidão e cativeiro naquelas duas últimas nações. Observação número 2. Conforme dissemos em Isis Sem Véu, no volume 2, páginas 438 e 439, até agora, apesar de todas as investigações e controvérsias, a história e a ciência permanecem na mesma ignorância de sempre acerca da origem dos judeus. Eles tanto podem ser os Chandalas, desterrados da Índia antiga, e pedreiros mencionados por Veda Vyasa e Manu, como os fenícios de Heródoto, os Ixos de Josefo, descendentes dos pastores Palis, ou ainda um misto de todos esses. A Bíblia fala dos tírios como um povo da mesma raça dos israelitas, atribuindo a estes a supremacia sobre aqueles. Não obstante, seja qual for a origem dos judeus, deve ter sido um povo da raça híbrida, já que a Bíblia nos mostra consorciando-se livremente não só com os cananeus, mas com a gente de todas as nações e raças que se punham em contato. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. Que sistema era esse? O autor de A Força das Medidas acredita que os livros mosaicos tinham por objetivo, usando uma linguagem artificial, estabelecer um sistema geométrico e numérico de ciência exata, que devia servir como origem das medidas. Piazzi e Smith é da mesma opinião. Alguns eruditos julgam que esse sistema e essas medidas são idênticos aos empregados na construção das grandes pirâmides, o que só em parte é verdade. A base de tais medidas era a razão de Parker, diz Ralston Skinner, em A Fonte das Medidas. O autor de tão extraordinário livro conta que fez essa descoberta com o uso da razão integral do diâmetro para a circunferência, revelada por John Packer, de New York. A razão é de 6,561 para o diâmetro e de 20,612 para a circunferência. Diz ainda que esta razão geométrica foi a origem antiquíssima e provavelmente divina do que veio a ser por manipulação exotérica e aplicações práticas as medidas lineares britânicas, cuja unidade fundamental, isto é, a polegada, era também a base de um dos covados reais egípcios e do pé romano. Observação de um texto em destaque no livro. Descobriu ainda que existiu uma forma modificada da razão, a saber, 113 a 355, e que ao mesmo tempo em que esta última indicava por sua origem o valor exato de π, ou 6,561 para 20,612, servia também como base para os cálculos astronômicos. O autor descobriu um sistema de ciência exata, geométrica, numérica
e astronômica, baseado sobre as suas relações e cuja aplicação prática se observa na Grande Pirâmide Egípcia. Era, em parte, o conteúdo daquela linguagem que se acha oculta na letra do texto hebreu da Bíblia. A polegada e a medida de 2 pés de 24 polegadas, posta assim em uso, por meio de elementos do círculo e das razões mencionadas, viu-se que formavam a base ou fundamento daquele sistema central de ciência egípcio e hebreu, enquanto que, por outra parte, pareceu que o sistema era em si mesmo considerado como a origem divina ou proveniente de revelação divina. Fim do texto em destaque. Continuação da narrativa. Vejamos, porém, o que dizem os adversários das medidas que o professor Piazzi Smith dá à pirâmide. O senhor Petrie parece negá-las e destruir por completo os cálculos de Piazzi Smith em suas relações com a Bíblia. Outro tanto vem fazendo o senhor Proctor, o campeão das coincidências desde muitos anos em todas as questões de ciência e arte antiga. Falando do grande número de relações independentes da pirâmide, que vieram à luz quando os piramidalistas se esforçavam para associar a pirâmide com o sistema solar, eis o que ele diz. Segue o trecho. Essas coincidências, as que existiriam ainda quando não existisse a pirâmide, são bem mais curiosas do que qualquer das existentes entre a pirâmide e o número astronômico. As primeiras são tão exatas e notáveis quanto reais. As segundas, que são apenas imaginárias, só tiveram curso por aquele processo que os meninos de escola chamam de cola, e novas medidas, recentemente tomadas, farão com que todo o trabalho seja refeito. Fim do trecho. Observação número 3. Trecho tirado da Knowledge, volume 1, e veja-se também a correspondência de Petrie em A Academia, de 17 de dezembro de 1881. Continuação da narrativa. A isso observa com razão o Sr. Stanley Wake. Segue o que disse. Sem embargo, devem ter sido mais do que simples coincidências. Se os construtores da pirâmide possuíam conhecimentos astronômicos, como se depreendem da orientação perfeita da mesma pirâmide e de suas outras características claramente astronômicas. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Certamente que os possuíam, e era neste conhecimentos que se baseava todo o programa dos mistérios e da série de iniciações. Daí a construção da pirâmide, registro permanente e símbolo indestrutível dos mistérios e das iniciações da Terra, como o é nos céus a trajetória das estrelas. O ciclo da iniciação era uma reprodução em miniatura daquela grande série de transformações cósmicas, a que nós, os astrônomos, deram o nome de ano tropical ou sideral. Assim como no fim do ciclo do ano sideral, 25.868 anos, voltam os corpos celestes às mesmas posições relativas que ocupavam no início. Da mesma forma, ao terminar o ciclo da iniciação, o homem interior readquire o primitivo estado de pureza e conhecimento divino, de onde partiu
ao empreender o seu ciclo de encarnações terrestres. Moisés, iniciado na mistagogia egípcia, baseou os mistérios religiosos da nova nação que fundou sobre a mesma fórmula abstrata derivada daquele ciclo sideral que simbolizou sobre a forma e as medidas do tabernáculo por ele construído no deserto, conforme se supõe. Com esses dados, preparam os grandes sacerdotes judeus, posteriormente, a alegoria do Templo de Salomão, construção esta que nunca teve existência real, como também o próprio rei Salomão, que não é senão um mito solar, idêntico de Hiram Abiff dos maçons, consoante bem o demonstrou Ragon. Se, portanto, as medidas deste templo alegórico, símbolo do ciclo da iniciação, coincidem com as da Grande Pirâmide, é porque derivaram destas últimas por intermédio do tabernáculo de Moisés. Que o nosso autor tenha efetivamente descoberto uma ou mesmo duas das chaves, ficou plenamente demonstrado na mencionada obra. Observação número 5. Refere-se aparentemente ao livro de Stanley Wake, já citado. Continuação da narrativa. Basta sua leitura para nos convencer de que o sentido oculto das alegorias e parábolas de ambos os testamentos se acha agora esclarecido. Não é menos verdade, porém, que o autor deve semelhante descoberta mais ao seu próprio gênio que a Parker e a Piazzi Smith. Porque, conforme já expusemos, não pode haver tanta certeza de que as medidas da Grande Pirâmide, tomadas e adotadas por piramidalistas bíblicos, sejam extremes de qualquer dúvida. A prova disso vamos encontrá-la na obra de As Pirâmides e os Templos de Gizé, do autor F. Petrier, e também em outros livros mais recentes e cujos autores, contrariando aqueles cálculos, os qualificam de tendenciosos. Podemos ver que quase todas as medidas de Piazzi divergem das que foram posteriormente tomadas, com mais cuidado pelo Sr. Petrier, o qual concluiu a introdução de sua obra com estas palavras. Segue o trecho. Quanto ao resultado final das investigações, muitos teóricos compartirão da opinião de um americano que era um partidário entusiasta das teorias da pirâmide, quando foi a Gizé. Tive a satisfação de passar ali 2 dias em sua companhia, e a última vez em que fizemos a refeição juntos, ele me declarou com um ar repassado de tristeza. Sinto-me como se houvesse assistido a um enterro. Seja como for, façamos o que as velhas teorias tenham um funeral decente. Devemos, porém, ter cuidado de não enterrar vivos, em nossa pressa, os que estiverem apenas feridos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Com relação aos cálculos em geral, feitos por J. Parker, e principalmente no tocante à sua terceira proposição, tivemos oportunidade de consultar alguns matemáticos eminentes e eis o resumo do que nos disseram. O argumento de Parker funda-se mais em considerações sentimentais que em considerações matemáticas e carece de toda a lógica. A terceira proposição, segundo a qual o círculo é a base ou princípio natural de toda a superfície, sendo artificial e arbitrário,
na ciência matemática, fazer do quadrado essa base. É um exemplo de proposição arbitrária, sobre a qual não se pode alicerçar um raciocínio matemático. Cabe igual observação com mais força ainda a proposição 7, quando estabelece que, sendo o círculo a forma primária da natureza e, consequentemente, a base da superfície, e porque o círculo é medido pelo quadrado e igual a este só na razão entre a metade de sua circunferência e o raio, segue-se que a circunferência e o raio, e não o quadrado do diâmetro, são os únicos elementos naturais legítimos da superfície, por meio dos quais todas as formas regulares podem ser levadas ao quadrado e ao círculo. A nona proposição é um exemplo notável de raciocínio viçoso. Apesar disso, constitui o fundamento principal da quadratura de Parker. Afirma que o círculo e o triângulo equilátero são opostos um ao outro em todos os elementos de sua construção, donde resulta que o diâmetro de um círculo, que seja igual ao diâmetro fracionário de um quadrado, é inversamente proporcional ao dobro do diâmetro de um triângulo equilátero, cuja superfície seja a unidade, etc., etc. Admitindo por amor do argumento que se possa dar ao triângulo um raio no sentido de que atribuímos ao raio de um círculo, pois o que Parker chama raio de um triângulo é o raio de um círculo inscrito no triângulo, e não o raio mesmo do triângulo. E admitindo por um momento as outras proposições matemáticas e imaginárias que ele faz entrar em suas premissas, porque haveríamos de concluir que, se o triângulo equilátero e o círculo se opõem em todos os elementos de sua construção, o diâmetro de um círculo qualquer há de estar na razão inversa do dobro do diâmetro de um triângulo equivalente? Qual relação necessária entre as premissas e as conclusões? Raciocínio desta espécie é desconhecido em geometria e não seria aceito por verdadeiros matemáticos. Que o sistema arcaico esotérico haja ou não dado origem à polegada inglesa é questão de menos importância para o metafísico propriamente dito. E a interpretação esotérica da Bíblia do Sr. Helston Skinner não deixa de ser correta só porque as medidas da pirâmide possam ou não concordar com as do Templo de Salomão, as da Arca de Noé e etc., ou porque os matemáticos se neguem a reconhecer a quadratura do círculo de Parker. Pois a interpretação do Sr. Skinner se apoia, antes de tudo, nos métodos cabalísticos e no valor que os rabinos davam às letras do alfabeto hebreu. Mas é da maior importância apurar se as medidas usadas na evolução da religião simbólica dos ários, na construção de seus templos, nas alegorias dos Puranas e principalmente na sua cronologia, nos seus símbolos astronômicos, na duração dos ciclos e em outras computações, eram ou não idênticas às medidas empregadas nos cálculos e signos da Bíblia. O fato provaria realmente que os judeus, a menos que houvessem copiado as medidas e o seu côvado sagrado dos egípcios, cujos sacerdotes tinham iniciado Moisés, devem ter adquirido tais noções na Índia. Em todo caso, transmitiriam-nas aos primeiros cristãos.
São, portanto, os ocultistas e os cabalistas os verdadeiros herdeiros do conhecimento e da sabedoria secreta que se encontra na Bíblia, porquanto hoje só eles compreendem o seu real significado, ao passo que os judeus e cristãos profanos se atêm ao sentido exterior e à letra morta. Está agora demonstrado pelo autor de A Fonte da Medida que foi a esse sistema de medidas que se deveu a invenção dos nomes de Elohim e Jeová, atribuídos a Deus, e sua adaptação ao falicismo, e que Jeová é uma cópia não muito lisonjeira de Osíris. Mas tanto esse autor como Piazzi Smith parecem estar sob a impressão de que a prioridade do sistema pertence aos israelitas, sendo o hebraico a língua divina. Esta língua universal tem por origem a revelação direta. A última hipótese só é correta no sentido indicado no parágrafo final da seção precedente, com a ressalva de que não estamos ainda de acordo quanto à natureza e o caráter do divino revelador. A procedência da primeira hipótese sobre a questão da prioridade dependerá, sem dúvida, para os profanos, a prova interna e externas das revelação e das ideias pré-concebidas de cada um. O que, aliás, não pode impedir que o cabalista deísta ou ocultista panteísta tenha a sua convicção, cada qual à sua maneira, sem que nenhum dos dois convença o outro. Os dados que a história subministra são por demais escassos e pouco satisfatórios para que um deles consiga provar ao séptico com quem está a razão. Por outro lado, as provas que a tradição proporciona são rejeitadas sistematicamente, de modo que não é possível esperar solução para o problema na época atual. E a ciência materialista continuará fazendo tábua rasa tanto dos ocultistas como dos cabalistas. Mas, uma vez dirimida a importante questão da prioridade, a ciência, em seus ramos da filosofia e da religião comparada, tendo afinal que se manifestar, ver-se-á obrigada a admitir a asserção comum. Um a um vão sendo aceitos os postulados, à medida que os homens da ciência, um após o outro, se veem na contingência de reconhecer os fatos antecipados pela doutrina secreta, ainda que só raramente o façam. Por exemplo, ao tempo em que a opinião de Piazzi Smith pesava como autoridade na questão da pirâmide de Gizé, sustentava ele a teoria de que o sarcófago do Pórfiro da Câmara do Rei, que era a unidade de medida de duas das mais ilustradas nações da Terra, a Inglaterra e a América, não passava de um depósito de trigo. Tal coisa foi por nós peremptoriamente contestada em Isis Sem Véu, que acabávamos de publicar. A empresa de Nova York, principalmente os jornais The Sun e World, então se mobilizou contra nós, a simples ideia de que tivéssemos a pretensão de dar quinal a um astro da ciência. Havíamos dito que Heródoto, quando se referiu àquela pirâmide, disse: podia ter acrescentado que exteriormente ela simbolizava o princípio criador da natureza e também projetava luz sobre os princípios da geometria, das matemáticas, da astrologia e da astronomia. Interiormente,
Era um templo majestoso, em cujos sombrios recintos se celebravam os mistérios e cujos muros haviam tantas vezes testemunhado as cerimônias da iniciação de membros da família real. O sarcófago de pórfiro que o professor Piazzi Smith, astrônomo real da Escócia, rebaixa ao nível de um celeiro de trigo, era a fonte batismal de onde o neófito saía nascido de novo, convertendo-se em um adepto. Fim do trecho. Observação número 6. Trecho registrado no volume 1, páginas 519. Continuação da narrativa. Riram-se do que dissemos. Fomos acusados de haver plagiado nossas ideias do visionário Shawn, escritor inglês que sustentara ter sido o sarcófago usado para a celebração dos mistérios de Osíris, quando nem sequer conhecíamos a existência desse autor. E agora, 6 ou 7 anos depois, em 1882, eis o que escreve Stanley Land Wake. Segue o trecho. A chamada Câmara do Rei, sobre a qual escreveu um piramidista entusiasta, as paredes polidas, os materiais selecionados, as imponentes proporções e a situação dominante falam com eloquência de futuras glórias. Se não era a Câmara das Perfeições do túmulo de Quéops, era provavelmente o recinto onde tinha admissão o neófito depois de atravessar as estreitas passagens do alto e da grande galeria, com a extremidade pouco elevada que gradualmente o preparavam para a fase final dos mistérios. Fim do trecho. Observação número 7. Registrado em A Origem e a Significância da Grande Pirâmide, nas páginas 93 da edição de 1882. Continuação da narrativa. Se Stanley Land Wake fosse teósofo, poderia acrescentar que a estreita passagem de acesso à Câmara do Rei do Alto tinha realmente uma porta estreita. Essa mesma entrada estreita que conduz à vida ou ao renascimento espiritual a que alude Jesus em Mateus. Observação número 8. Registrado no capítulo 7, versículo 13 e seguintes. Continuação da narrativa. E que era a essa porta do templo da iniciação a que se referia o escritor quando registrou as palavras que se supõem pronunciadas por um iniciado. Então, os grandes homens da ciência, em vez de encolher os ombros ante o que eles chamam um amontoado de fantasias e superstições absurdas, qualificativo geralmente atribuído à literatura bramânica, tratarão de aprender a linguagem simbólica universal com suas chaves numéricas e geométricas. Mas, ainda aqui, não serão bem-sucedidos se imaginarem que o sistema cabalístico judeu contém a chave de todo o mistério, porque assim não o é. Nem ela se encontra tampouco em nenhuma escritura atualmente. Os próprios Vedas não são completos. Cada religião antiga não é mais do que 1 ou 2 capítulos do volume completo dos primitivos mistérios arcaicos. Só o ocultismo oriental pode vangloriar-se de estar na posse integral do segredo com suas 7 chaves. Na presente obra serão feitas comparações
e apresentadas as explicações que forem possíveis quanto ao resto. Será deixado à instituição pessoal do estudante. Ao dizer que o ocultismo oriental detém o segredo, não pretende a autora significar que ela possua o conhecimento completo, nem mesmo aproximado, porque seria absurdo. O que sabemos, nós o expomos. O que não podemos explicar, cumpre ao estudante descobri-lo por si mesmo. Mas, embora tudo leve a crer que todo o ciclo da linguagem universal não seja ainda conhecido durante vários séculos, basta o que já foi descoberto na Bíblia por alguns sábios para comprovar matematicamente a existência dessa linguagem. Como o judaísmo se utilizava de 2 das 7 chaves, e estas 2 foram agora descobertas, já não se trata mais de especulações ou hipóteses individuais, e muito menos de coincidências, senão de uma interpretação correta dos textos da Bíblia, do mesmo modo que uma pessoa versada em aritmética lê e verifica uma adição. Em suma, tudo o que dissemos em Isis sem véu está hoje confirmado no livro Em Os Mistérios Egípcios e A Fonte das Medidas, com as interpretações da Bíblia por meio das chaves numéricas e geométricas. Mais alguns anos e este sistema eliminará a interpretação literal da Bíblia, assim como a de todas as demais crenças exotéricas, mostrando os dogmas à sua verdadeira luz. Então, aquele inegável significado, por mais incompleto que esteja, desvendará o mistério do ser e, ao mesmo tempo, mudará totalmente os modernos sistemas científicos de antropologia, etnologia e, sobretudo, cronologia. Os elementos fálicos, que se encontra em todos os nomes de Deus e nas narrações do Antigo Testamento e em parte do Novo Testamento, poderá também, com o tempo, modificar muito as modernas teorias materialistas da biologia e da fisiologia. Livres da crueza rude com que hoje são apresentados, os quadros da natureza e do homem pela autoridade dos corpos celestes e de seus mistérios, retirarão o véu que encobre as evoluções da mente humana e deixarão ver quão natural era semelhante curso do pensamento. Os chamados símbolos fálicos só parecem repulsivos por causa do elemento material e animal que neles se introduziu. De início, tais símbolos eram perfeitamente naturais, pois tiveram sua origem entre as raças arcaicas que, sabendo-se descendentes de antepassados andrógenos, faziam assim representar as primeiras manifestações dos fenômenos da separação dos sexos e do subsequente mistério pelo qual elas, por sua vez, criaram. Se as raças posteriores, e notadamente o povo eleito, degradaram os mesmos símbolos, isto em nada altera a origem deles. A pequena tribo semita, uma das menores ramificações dos cruzamentos da quarta e quinta sub-raças, as chamadas mongol-turânia e indo-europeia, depois da submersão do grande continente, só podia aceitar aquele simbolismo com o sentido que lhe davam as noções de onde procedia. É provável que no começo do período mosaico os símbolos não fossem tão grosseiros como vieram a ser mais tarde, quando Ezra refundiu todo o Pentateuco. Para dar um exemplo, o mito da filha do faraó, a mulher,
do Nilo, o grande abismo e a água, e do menino encontrado a flutuar dentro de uma cesta de junco, não havia sido originalmente composto para Moisés, nem por ele. Descobriu-se que era muito mais antigo, pois figura nos tijolos babilônicos na lenda do rei Sargão, que viveu muito antes de Moisés. O Sr. George Smith, em sua obra Antiguidades Assírias, diz o seguinte: no palácio de Sennacherib, em Keunjik, encontrei outro fragmento da curiosa história de Sargão, que traduzi e publiquei em Transcrições da Sociedade e Arqueologia Bíblica. Observação número 9. O livro Antiguidades Assíricas, na página 224, foi registrado esse trecho. E no livro As Transcrições da Sociedade e Arqueologia Bíblica, no volume 1, parte 1, páginas 46. Continuação da narrativa. A capital de Sargão, o Moisés babilônico, era a grande cidade de Agade, chamada Akkad pelos semitas e mencionada no Gênesis como a capital de Nimrod. Observação número 10. Registrado no mesmo livro, Transcrições de uma Sociedade e Arqueologia Bíblica, no volume 10, páginas 10. Continuação da narrativa. Akkad situava-se não longe da cidade de Sipara, à margem do Eufrates e ao norte de Babilônia. Observação número 11. Veja-se em Isis Sem Véu, volume 2, página 442 e 443. Continuação da narrativa. Outra coincidência estranha é que o seu nome, Sipara, a cidade vizinha, é o mesmo nome da mulher de Moisés, Zipora. Observação número 12. Registrado no Êxodo, capítulo 2, versículo 21. Continuação da narrativa. É óbvio que a lenda é uma hábil interpolação feita por Ezra, que não devia ignorar o original. A curiosa história consta de fragmentos de ladrilhos de Kiunijik e assim reza. Item número 1. Eu, Sargina, o rei poderoso, o rei de Akkad. Item número 2. Minha mãe era uma princesa. Meu pai não o conheci. Meu irmão de meu pai governa o país. Item número 3. Na cidade de Azupirã, situada perto do rio Eufrates. Item número 4. Minha mãe, a princesa, me concebeu, com sofrimento me deu à luz. Item número 5. Ela me pôs numa cesta de junco, revestindo o fundo com betume. Item número 6. Deixou-me sobre as ondas do rio, que não me afogou. Item número 7. O rio me levou a Aqui, o carregador de água, que me retirou. Item número 8. Aqui, o carregador de água, com a ternura de seu coração, me adotou. Observação número 13. Registrado por George Smith em O Relato Caldeu da Gênese, nas páginas 299 e 300. Continuação da narrativa. Compare-se agora com a narrativa da Bíblia no Êxodo. Segue o trecho.
E quando ela, a mãe de Moisés, não pôde escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco e a untou de argila e betume, pôs o menino dentro dela e a deixou a flutuar entre os caniços à beira do rio. Fim do trecho. Observação número 14. Registrado em Êxodos, capítulo 2, versículo 3. Continuação da narrativa. Continua dizendo George Smith. Segue o trecho. Supõe-se que o fato ocorreu cerca de 1600 anos antes de Cristo, um pouco antes da época assinalada por Moisés. E como sabemos que a fama de Sargão chegou ao Egito, é muito provável que essa história tenha alguma relação com os acontecimentos mencionados no livro 2 do Êxodo, porque toda a ação, uma vez executada, tende a repetir-se. Mas agora, o que o professor Sayce teve a coragem de fazer recuar de 2000 anos as épocas atribuídas aos reis caldeus, vê-se que Sargão deve ter precedido Moisés em 2000 anos pelo menos. A confissão é bem significativa, faltando, porém, 1 ou 2 zeros às quantidades. Ora, qual é a dedução lógica? Certamente, a que nos autoriza a dizer que a versão de Esdras a respeito de Moisés fora por ele ouvida quando esteve na Babilônia, havendo Esdras aplicado ao legislador judeu a alegoria concernente a Sargão. Numa palavra, que o Êxodo nunca foi escrito por Moisés, e sim recompilado por Esdras de antigos materiais. Sendo assim, porque outros símbolos e mitos, muito mais grosseiros em seu elemento fálico, não podiam ter sido acrescentados por Esdras, versado que era no último culto fálico da Caldeia? Diz-se que a primitiva crença dos israelitas era muito diferente da que veio a ser, vários séculos depois, adotada pelos talmudistas, e anteriormente a estes por Davi e Ezequiel. Tudo isso a despeito do elemento exotérico, tal como hoje se vê dos dois testamentos, é mais que suficiente para classificar a Bíblia entre as obras esotéricas e associar o seu sistema secreto ao simbolismo indiano, caldeu e egípcio. Todos os símbolos e números bíblicos sugeridos por observações astronômicas, pois a astronomia e a teologia são estreitamente relacionadas, se encontram nos sistemas indianos, tanto exotéricos como esotéricos. Esses números e seus símbolos, os signos do zodíaco, os planetas, seus aspectos e seus nodos, tendo este último termo passado para a botânica moderna. São conhecidos em astronomia como sextis, quartis e etc., e foram usados pelos povos arcaicos durante os séculos e séculos. Em certo sentido, sua significação é a mesma dos algarismos hebreus. As primeiras formas da geometria elementar foram, sem dúvida, sugeridas pela observação dos corpos celestes e de seus agrupamentos. É por isso que os símbolos mais antigos do esoterismo oriental são o círculo, o ponto, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono e outras figuras planas de vários lados e ângulos, o que mostra serem o conhecimento e o uso da simbologia geométrica tão antigos quanto o mundo. Partindo desta base,
Fácil é compreender como a natureza, mesmo sem o auxílio de instrutores divinos, pode ensinar à humanidade primitiva os primeiros princípios de uma linguagem de símbolos numérica e geométrica. Observação número 15. Para recordar como a religião esotérica de Moisés foi várias vezes abandonada e substituída pelo culto de Jeová, tal como o instituído por Davi, do que é exemplo o caso de Ezequiel, leiam-se as páginas do volume 2 de Isis Sem Véu. Certo, devia haver boas razões para que os saduceus, que deram quase todos os grandes sacerdotes da Judéia, aceitassem as leis de Moisés como desprezassem os chamados livros de Moisés, o Pentateuco de Sinagoga e o Talmud. Fim da observação número 15. Continuação da narrativa. Daí, ouvermos o emprego de números e figuras para exprimir e registrar o pensamento em todas as escrituras simbólicas arcaicas. Os símbolos são sempre os mesmos, salvo certas variações resultantes da primeira figura. Assim, a evolução e a correlação dos mistérios da natureza e o cosmos, do seu crescimento e desenvolvimento espiritual, físico, abstrato e concreto, foram a princípio registrados por modificações da forma geométrica. Cada cosmogonia começou por um círculo, um ponto, um triângulo e um quadrado. Até o número 9, tudo sintetizado depois pela primeira linha e o círculo. A década mística de Pitágora, a soma total que continha e exprimia os mistérios de todo o cosmos, mistérios registrados no sistema indiano com uma exatidão 100 vezes maior que em outro qualquer sistema, para todo aquele que pode entender a linguagem mística. Os números 3 e 4, com a sua soma de 7, assim como os números 5, 6, 9 e 10, são as pedras angulares das cosmogonias ocultas. A década, com suas 1000 combinações, se encontra em todas as partes do globo. Pode ser identificada nas grutas e nos templos cavados da rocha do Indostão e da Ásia Central, nas pirâmides e nos monolitos do Egito e da América, nas catacumbas de Ozymandias, nos baluartes das fortalezas coroadas de neve do Cáucaso, nas ruínas de Palenque, na ilha de Páscoa, em toda a parte onde o homem da antiguidade pôs os pés. O 3 e o 4, o triângulo e o quadrado, ou os signos universais masculino e feminino, que indicam o primeiro aspecto da evolução da divindade, estão representados perpetuamente nos céus pelo Cruzeiro do Sul, como o estão na cruz ansata egípcia, conforme muito bem o expôs o autor de A Fonte da Medida. Segue o trecho agora. O desdobramento do cubo dá à cruz, com a forma egípcia, o tal ou a cruz cristã. Unindo um círculo à primeira, temos a cruz ansata. Os números 3 e 4, contados sobre a cruz, mostram uma forma de candelabro hebreu de ouro no Sanctum Sanctorum, e os 3 mais 4 igual a 7 e 6 mais 1 igual a 7 dão os dias do círculo da semana como as 7 luzes do sol. Da mesma forma que a semana de 7 luzes deu origem ao mês e ao ano, assim também indica o tempo do nascimento. A forma da cruz
é assim determinada pelo uso simultâneo da fórmula 113 dividido por 355, e o símbolo se completa pelo homem pregado na cruz. Observação número 16. Recorda-se também o Vitopa indiano, crucificado no espaço. A significação do signo sagrado, a suástica, o homem de Platão, posto em forma de cruz no espaço, etc. Fim da observação número 16. Continuação da narrativa. Esta espécie de medida estava associada à ideia da origem da vida humana, e daí a forma fálica. Fim do trecho. Continuação da narrativa. As estâncias mostram a cruz e aqueles números como representado um papel muito importante na cosmogonia arcaica. Por outra parte, podemos valer-nos dos testemunhos reunidos pelo mesmo autor na seção que tem o título muito pertinente de Os vestígios primordiais dos símbolos, para mostrar a identidade dos símbolos e de seu significado esotérico em todo o mundo. Segue agora outro trecho. Depois da lançada uma vista geral sobre a natureza da forma dos números, é sobremodo interessante investigar onde e quando eles surgiram e foram usados pela primeira vez. Teriam resultado de alguma revelação nos chamados tempos históricos, tempos relativamente modernos, se considerarmos a idade da raça humana? Parece efetivamente que o emprego dos números pelo homem remonta a uma época muito mais distanciada dos antigos egípcios do que estes o estão de nós. As ilhas da Páscoa, no meio do Pacífico, aparentam ser os picos que restam das montanhas de um continente submerso, por existirem ali inúmeras estátuas ciclópicas, vestígios de um povo numeroso e inteligente que devia necessariamente ter ocupado uma área muito extensa. Sobre o ombro das imagens, vê-se a cruz ansata, e esta mesma cruz modificada segundo os contornos do corpo humano. No número de janeiro de 1870, do London Builder, há uma descrição minuciosa acompanhada de gravuras que mostram a região coberta por uma floresta de estátuas e uma reprodução das imagens. Num dos primeiros números, o 36º do Naturalist, que se publica em Salem, Massachusetts, encontra-se a descrição de algumas figuras muito antigas e curiosas, esculpidas sobre a rocha nas cristas das montanhas da América do Sul, e seguramente muito anteriores à raça hoje existente. O que há de estranho nessas esculturas é que elas apresentam os contornos de um homem estendido sobre uma cruz. Observação número 17. Veja-se mais adiante a descrição da primeira iniciação ariana. Vishvakarman, crucificando o sol. Vikartana, privado de seus raios sobre uma prancha em forma de cruz. Fim da observação 17. Continuação da narrativa. Em uma série de desenhos, nos quais a forma de um homem acaba por se converter na de uma cruz, mas feitos de tal modo que a cruz pode ser tomada pelo homem e o homem pela cruz. Sabe-se que entre os astecas foi conservada a tradição de uma narrativa completa do dilúvio. O barão de Humboldt diz que devemos procurar o país de Aztlán,
que é o país de origem dos astecas, na altura do paralelo 42 de latitude norte, pelo menos de onde viajando chegaram por fim ao Vale do México. Neste vale, as pequenas elevações de terra do extremo norte se convertem em elegantes pirâmides de pedra e em outras estruturas, cujos restos estão sendo agora descobertos. A relação que existe entre as relíquias astecas e as egípcias é bastante conhecida. Atwater, depois de ter examinado centenas delas, está convencido de que esses povos conheciam astronomia. Uma das mais perfeitas construções em forma de pirâmide deixada pelos astecas é assim descrita por Humboldt. A forma desta pirâmide de Papantla, que tem 7 andares, é mais fina e mais alongada que a de qualquer outro monumento do mesmo gênero até hoje descoberto, mas sua altura nada tem de extraordinária, pois é de apenas 57 pés e sua base mede 25 pés de cada lado. Há nela, porém, uma particularidade digna de nota. Foi toda construída com enormes pedras talhadas e sua forma é muito pura. 3 escadas, cujos degraus são ornados com hieróglifos esculpidos e pequenos nichos dispostos com bastante simetria, conduzem ao alto. O número dos nichos parece ter relação com os 318 signos simples e compostos dos dias de seu calendário civil. 318 é o valor gnóstico de Cristo, assim como o número famoso dos disciplinados e circuncisados servidores de Abraão. Se considerarmos que 318 é um valor abstrato e universal, que exprime o valor da circunferência, cujo diâmetro é a unidade, a razão de seu uso na composição de um calendário civil, torna-se evidente. Fim do trecho. E observação número 18, registrado por Skinner, no livro As Fontes da Medida, na edição de 1875, na seção 2, capítulo 24, páginas 54 a 59. Continuação da narrativa. Idênticos signos, números e símbolos esotéricos são encontrados no Egito, Peru, México, Ilha da Páscoa, Índia, Caldeia, Ásia Central. Homens crucificados e símbolos da evolução das raças descendentes dos deuses. E, no entanto, vemos a ciência repudiando a ideia de uma raça humana que não seja feita à nossa imagem. A teologia, aferrando-se aos seus 6.000 anos desde a criação. A antropologia, ensinando que somos descendentes do macaco, e o clero pretendendo que somos de Adão, 4.004 anos antes de Cristo. Devemos nós, pelo temor de incorrer na pecha de tolos e supersticiosos, e até na de mentirosos, abster-nos de apresentar provas tão boas como outras quaisquer, só porque ainda não despontou o dia em que se darão todas as 7 chaves à ciência. Ou melhor, aos homens de saber que investigam o ramo da simbologia? Diante das esmagadoras descobertas da geologia e da antropologia, no que respeita à antiguidade do homem, devemos circunscrever-nos aos 6.000 anos e à criação especial, ou aceitar com submissa admiração a genealogia que nos faz descendentes do macaco, para evitar o dissabor que sofre todo aquele que se afasta das trilhas batidas, tanto da teologia como do materialismo? Não.
pelo menos enquanto soubermos que os anais secretos guardam as 7 chaves do mistério da gênese do homem. Por deficientes, materialistas e eivadas de preconceitos que sejam as teorias da ciência, estão elas muito mais perto da verdade que as divagações da teologia. Estas se acham hoje nos seus últimos estertores, exceto para os que são beatos ou fanáticos. Custa a crer que alguns de seus defensores não hajam perdido a razão. Com efeito, que se pode pensar quando vemos continuarem a ser publicamente defendidos e com o mesmo calor de sempre os absurdos da letra morta da Bíblia, e quando deparamos com os teólogos a sustentarem que, embora as Escrituras se abstenham cautelosamente de contribuir de modo direto para o conhecimento científico, nunca emitirão eles qualquer opinião que não fosse capaz de suportar a luz da ciência e do progresso. Observação número 19. Registrado por Primeval em O Homem Revelado, ou no outro livro chamado A Antropologia da Bíblia, pelo autor desconhecido, e também As Estrelas e os Anjos, da edição de 1870, página 14. Continuação da narrativa. Só há, portanto, esta alternativa: ou aceitarmos cegamente as deduções da ciência, ou com ela rompemos, enfrentando-a resolutantemente, proclamando o que a doutrina secreta nos ensina e dispondo-nos inteiramente a sofrer as consequências. Mas vejamos se a ciência, com suas especulações materialistas, e mesmo a teologia, em seus últimos e supremos esforços para conciliar os 6.000 anos a partir de Adão, com as evidências geológicas da antiguidade do homem, provas geológicas da antiguidade do homem, do Sr. Charles Lyell, não vem inconscientemente ao nosso encontro. A etnologia, segundo confissão de alguns de seus mais eruditos cultores, já reconhece que é impossível explicar as variedades da raça humana, senão se admitir a hipótese da criação de vários Adãos. Falam de um Adão branco, de um Adão negro, de um Adão avermelho e de outro amarelo. Observação número 20. Citado nas páginas 195. Continuação da narrativa. Os hindus, se enumerassem os renascimentos de Vamadeva, a que alude o Linga Purana, não poderiam dizer mais, pois, ao relatar os sucessivos nascimentos de Shiva, diz aquela escritura que em um Kalpa era branco, em outro era negro e no seguinte vermelho, transformando-se no Kumara, depois em 4 jovens de tez amarela. Essa estranha coincidência, como diria Proctor, depõe em favor da intuição científica, pois Shiva Kumara não é senão a representação alegórica das raças humanas durante a gênese do homem. E conduz também a outro fenômeno de intuição, nas fileiras dos teólogos desta vez. O autor incógnito de O Homem Primeval, em um desesperado esforço para proteger a revelação divina contra as inexoráveis e eloquentes descobertas da geologia e da antropologia, observa que seria uma desgraça que os defensores da Bíblia se vissem reduzidos à alternativa de abandonar a inspiração da Sagrada Escritura,
ou negar as conclusões dos geólogos. E busca encontrar uma fórmula de meio termo. Chega até a dedicar todo um volume à demonstração de que Adão não foi o primeiro homem criado sobre a terra. Observação número 21. Sobretudo ante o testemunho da própria Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, nos versículos 16 e 17, em que se fala da ida de Caim ao país de Nod, onde tomou esposa. Fim da observação número 21. Continuação da narrativa. As relíquias do homem pré-adamita, já exumadas, em vez de quebrantar nossa fé na Sagrada Escritura, acrescentam mais provas em favor de sua veracidade. Observação número 22, citado nas páginas 1194. Continuação da narrativa. Mas como? Da maneira mais simples do mundo, pois o autor declara que de hora em diante, nós, o clero, podemos deixar os homens de ciência prosseguirem seus estudos, sem procurar detê-los com o temor da heresia. Não há dúvida que já é um consolo para os senhores T. H. Huxley, Tyndall e Sr. Charles Lyell. Segue um trecho agora. A narração da Bíblia não principia pela criação, como geralmente se supõe, mas pela formação de Adão e Eva, milhões de anos depois de haver sido criado o nosso planeta. Sua história anterior, no que concerne à Escritura, ainda não foi escrita. É possível que tivesse havido, não uma, mas 20 raças diferentes sobre a Terra antes da época de Adão, como talvez haja 20 raças diferentes em outros mundos. Fim do trecho. Observação número 23. Registrado em Ibden, páginas 55. Continuação da narrativa. Que ou quais eram então essas raças, já que o autor insiste em sustentar que Adão foi o primeiro homem de nossa raça? Eram a raça e as raças satânicas. Satã nunca esteve no céu, sendo os anjos e os homens uma espécie. A raça pré-adamita de anjos foi a que pecou. Lemos que Satã foi o primeiro príncipe deste mundo. Tendo sido morto em consequência de sua rebelião, permaneceu na terra como espírito desencarnado e tentou Adão e Eva. Segue um trecho agora. As primeiras idades da raça satânica, e principalmente durante a vida do mesmo Satã, podem ter sido um período de civilização patriarcal e de relativa tranquilidade, época dos Tubal-Caíns e dos Jubais, quando as ciências e as artes tentaram implantar suas raízes naquele solo maldito. Que assunto para um poema épico! Devem ter ocorrido incidentes inevitáveis. Vemos diante de nós o alegre amante primitivo fazendo a corte à sua enrubescida bem-amada, ao cair no rócio da noite, sob a fronde dos carvalhos que então cresciam, lá onde agora já não medra o carvalho, e o velho patriarca do antanho, com a inocente prole primitiva saltitando alegremente ao seu lado. 1000 quadros semelhantes se desdobram aos nossos olhos. Fim do trecho. A evocação retrospectiva daquela satânica
noiva ruborizada nos dias da inocência de Satã, não perde a poesia o que ganha em originalidade. Bem pelo contrário, a noiva cristã moderna, que já não enrubesce facilmente com a presença de seu galante bem-amado, poderia até aprender uma lição de moral com aquela filha de Satã, criada pela exuberante fantasia de seu primeiro biógrafo humano. Os aludidos quadros, para cuja exata apreciação seria necessário que fossem examinados no próprio livro, foram todos imaginados com o objetivo de conciliar a infabilidade da escritura revelada com o livro O Homem da Antiguidade do Sr. Charles Lyell e com outras obras científicas perigosas. Mas isso não impede a conclusão de que tais divagações que o autor preferiu não assinar, nem mesmo com um pseudônimo, têm um certo fundo de verdade, porque as raças pré-adamitas, não satânicas, mas simplesmente atlantes, bem como as hermafroditas que as precederam, se acham mencionadas na Bíblia, quando lida esotericamente. Da mesma forma que o estão na doutrina secreta. As 7 chaves descobrem os mistérios passados e futuros das 7 grandes raças raízes e dos 7 kalpas. Certamente que os gênesis do homem e a geologia, segundo o esoterismo, são rejeitadas pela ciência tanto quanto as raças satânicas e pré-adamitas. Não obstante, se os cientistas, por não terem outro caminho para sair das dificuldades, se virem na contingência de escolher entre 2 versões, estamos convencidos de que, apesar das escrituras, e uma vez entendida, ainda que em parte, a linguagem do mistério, há de prevalecer o ensinamento arcaico. Fim da segunda sessão.